Olá, gente! Na aula de hoje nós falaremos um pouco sobre o surrealismo. Essa primeira obra é uma obra do René Magritte, chama Memórias de uma Viagem, para vocês verem mais ou menos o que vem. O surrealismo é um movimento artístico, literário, ele vai ter expressão também no cinema, na música, na arquitetura, e ele começa nos anos 20 em Paris, mas depois ele vai para todos os países da Europa, para os países da América também. E o pós-surrealismo vai ser o movimento do dadaísmo, que depois a gente vai falar um pouco sobre. Vai ser uma obra do Joan Miró. Então, o surrealismo ele é um movimento bastante influenciado pelas teorias de Freud. Freud é o criador da psicanálise, que vai falar sobre o papel do inconsciente na nossa vida, né? E aí os artistas surrealistas vão colocar esse papel do inconsciente na atividade criativa, né? Para Freud, o inconsciente ele está muito ligado com os desejos reais. A gente vai ter vários artistas surrealistas, mas os principais que a gente vai colocar aí é o Max Ernst, o René Magritte e o Salvador Dalí, nas artes plásticas. Na literatura a gente vai ter o André Breton, que inclusive foi o que criou o Manifesto Surrealista, e o Louis Buñuel no cinema. Então a gente vai ver essa emocionalidade, esse subconsciente. A gente vai ter uns artistas que vão trabalhar com pinturas mais metafísicas, que é o caso do Jorge de Chirico. A gente chama de surrealismo metafísico, pintura metafísica. Essa aí é uma obra bem conhecida do Salvador Dalí, né? O surrealismo, ao contrário dos movimentos que a gente já estudou, né, do cubismo, do expressionismo, do impressionismo, ele está muito voltado para o imaginativo. Ele não tem ligação nenhuma com a realidade. Né? No cubismo e no expressionismo a gente via ainda formas humanas, paisagens. Aqui é muito imaginativo, sonho, irreal, né? O surreal, como o próprio nome diz, uma coisa mais psíquica. Então, olha só, aí fala que os surrealistas deixam o mundo real para penetrar no mundo irreal. Então, a emoção mais profunda do ser em todas as habilidades. O fantástico, então a gente vai ter artistas que vão trabalhar muito a fantasia. O Salvador Dalí mesmo, ele trabalhava muito com sonhos, ele perguntava para as pessoas na rua o que elas tinham sonhado, para assim ele construir as obras dele. Então, o Manifesto Surrealista, assinado por André Breton, foi em outubro de 1924 e ele marcou historicamente o nascimento desse movimento. Então, eu vou colocar para vocês, ele tem no domínio público, quem quiser ler. Eu vou baixar e coloco para vocês. Então, como principal ponto, era a restauração dos sentimentos humanos e do instinto, a criatividade, como um ponto de partida para uma nova linguagem artística, que os artistas não ficassem tão presos ao real, né? Deixassem, ele fala da liberdade, da criação, então é um texto bem legal de ler. Assim. E aí ele fala, continuando no texto, né, que para isso era preciso que o homem tivesse uma visão totalmente introspectiva de si mesmo e encontrasse esse ponto de equilíbrio no qual a realidade interna e externa são percebidas totalmente isentas de contradições. Essa aí é uma pintura do Max Ernst, Édipo. Todo mundo conhece a história de Édipo também, né? Não. Então, olha só. A ideia é que o artista não pensasse, que a mente não exercesse nenhum tipo de controle. Então, vamos ter formas abstratas, figuras simbólicas, imagens reais, só que trabalhadas de maneira irreal, que vai trabalhar o mais profundo do ser humano, que é o subconsciente. Essa aí é uma pintura do Jorge de Chirico, Arqueólogos. E como vocês podem ver, bastante referências gregas. Então, essa ideia, né, esse bizarro das obras não é não intencional, né? É intencional você expressar esse bizarro, essas verdades ocultas, coisas ilógicas. Então, a gente vai ter duas formas dentro do movimento, que é o Joan Miró e o Max Ernst, que é uma arte mais improvisada. O Miró, ele vai ser
alguns artistas, alguns críticos consideram ele até um artista abstrato mesmo. Como vocês podem ver aí nas obras do Miró, muitos falam também de um desenho mais infantilizado, porque é muito linhas, pontos, formas fáceis, né? Olho, estrela, triângulo, círculo. O Max Ernst ele vai trabalhar muito com colagem e fotografia também. As colagens junto com a pintura, a fotografia também misturada, e como a gente tem esse corpo dessa mulher misturado com a pintura. E algumas pinturas também junto com a colagem. Esse primeiro aí chama O Casal, e a do lado chama O Mundo ou Mulher Pássaro. Sentido? Não sei, porque também é subjetivo, né? Talvez a gente, cada um perceba um sentido para si, e não existe certo e errado. Agora, outros artistas, como Dalí, de Chirico, Magritte, eles vão usar técnicas mais realísticas, né, para representar cenas não realísticas, né, para entender? Eles vão usar técnicas de pintura que vão parecer reais, mas para retratar cenas irreais, que vai desafiar o senso comum de tipo assim, o que é isso? Essa é uma obra bem famosa do Dalí, chama A Tentação de Santo Antão. Aí está escrito só Tentação, mas é de Santo Antão. Tem uma obra dessa, parecida com essa, meu cachorro latiu aqui, parecida com essa na arte medieval, que é do Hieronymus Bosch, que aí vai retratar essas tentações do santo. Outra obra aqui do Deixe Rico, a mesma também arqueólogo. Então dá para a gente fazer várias leituras dessa obra, né? Arqueólogo, as ruínas, a Grécia, os filósofos. Dá para pensar várias coisas. E aí também vocês podem ter outras interpretações. Outras obras também do Deixe Rico. Deixa eu ter aqui para vocês verem. O Mistério e a Melancolia de uma Rua. Esse da direita. E eu, particularmente, sou apaixonada pelo Magritte. Eu acho que ele tem umas sacadas muito boas no sentido do surrealismo. Essa primeira aí é A Chuva de Homens, e a segunda é O Filho do Homem, que é com essa maçã no rosto. Essas não são minhas obras preferidas, tá, gente? Deixa eu ver se tem aqui. Essa obra é muito interessante, todo mundo já deve ter visto ela ou visto alguma coisa dela. Ela aparece, inclusive, naquele filme A Culpa é das Estrelas. Só fala rapidamente sobre ela, mas essa obra está escrito aí: Isto não é um cachimbo. E aí, o que causou várias interpretações, né? Tipo, não é o cachimbo, é o que então? O que é, gente? É uma pintura de um cachimbo, né? A arte, ela não trata o real. Por mais que eu faça uma pintura hiperrealística de um cachimbo, de uma garrafa, aquilo ali é uma pintura, não é o objeto em si. Então, ele traz esse questionamento. Muito legal. A gente vai ter duas obras aí que não vão ser obras surrealistas, tá? Que essa primeira aí é o Futurismo, é o Giacomo Balla, A Velocidade de um Automóvel. E a do lado é A Fonte, do Marcel Duchamp, que é uma obra dadaísta. E o futurismo, ele está muito voltado para a velocidade, essas novas invenções. É um movimento artístico que está muito voltado com o fascismo, e talvez a gente fale sobre ele mais tarde. E os dadaístas, eles estão muito ligados com a destruição. Essa destruição aí é a destruição de conceitos, tá, gente? A destruição de conceitos artísticos. Eles são quase anarquistas nesse sentido. O surrealismo, ele já não vai estar tão, assim, nihilista. Ele vai estar uma sociedade mais organizada, uma sociedade mais voltada para a criação, uma sociedade mais liberta. O dadaísmo a gente vai falar também mais pra frente. Então, a gente aí, vocês verem esculturas também, tá? Essa primeira é do Magritte e a segunda do Romeró.
a sociedade eles buscavam, né, essa outra realidade, essa utilização do subconsciente, do inconsciente. Esse estado fantasioso, ele vai ser muito trabalhado também pelo Marc Chagall. Então, são obras mais voltadas para os sonhos, mas um sonho mais romântico. As cores são diferentes, os personagens são diferentes, como vocês podem ver, né, nessas duas obras aí do Marc Chagall. E aí, eu coloquei aqui alguns livros de pesquisa e eu vou colocar para vocês no Classroom 2 filmezinhos. Um chama O Cão Andaluz, que é um filme do Salvador Dalí com o Buñuel, e uma animaçãozinha do Salvador Dalí com o Walt Disney. Então é muito legal. Essa do Walt Disney com o Salvador Dalí fez o desenho, né, e o Walt Disney fez a animação. Só que o Salvador Dalí morreu um pouco antes da animação ficar pronta, e aí o Walt Disney terminou com base nos desenhos do Salvador Dalí. Na semana que vem a gente vai ter uma aula ao vivo, tá? Essa semana não deu para fazer porque tá tendo obra aqui perto de casa e aí ia ficar um barulho insuportável aqui no meu vizinho. E aí eu preferi deixar para a próxima semana, vamos ver se acaba, né? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês.